Oi gente, Richard aqui, sexto episódio da Casa de Davi para falar de Nefilins. Como assim anjos caídos coabitaram com mulheres, engravidaram e nasceram gigantes? Você acredita nisso? Como essa história de Gênesis 6 é tão impactante na Bíblia? No vídeo de hoje nós vamos falar bastante, descobrir os segredos por trás dessa doutrina. Fique ligado até o final do vídeo que eu acredito que há muitas novidades para você. A série Casa de Davi, no episódio número 6, começa falando então exatamente desse tema tão polêmico que se chama a história dos Nefilins. Quem são os Nefilins? De onde eles vieram? Nefilins aparecem em Gênesis capítulo 6 e eram considerados pessoas poderosas, talvez de grande estatura, que vieram nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Muitas pessoas acreditam que os Nefilins, eles são descendentes dessa junção de anjos caídos, demônios, que coabitaram com as mulheres para então gerar gigantes, como se fosse uma raça híbrida. Essa expressão acontece porque aparece em Gênesis 6 a expressão filhos de Deus. E a palavra no original hebraico, ela também vai aparecer no livro de Jó, onde lá nós vemos que os filhos de Deus vieram então à presença do Senhor. Porém, o termo Nefilim, ele até hoje tem sido discutido ao longo da história. Porque na Septuaginta, quando houve a tradução do hebraico para o grego, houve então a tradução para o termo grego gigas, que significa gigante. A partir daí, a Bíblia vai interpretar em alguns momentos que Nefilins seriam gigantes. Seria outra posição. Alguns vão dizer que essa história ela é mais mitológica do que bíblica, porque quando você aplica os princípios exegéticos e hermenêuticos, você encontra diversas dificuldades ali. Talvez a melhor interpretação para o termo Nefilim seja então cair, do hebraico cair. Então, na verdade, nós estamos falando de seres caídos, não anjos caídos, mas caídos na expressão do pecado. Porque quando os filhos de Deus, então eles são descendentes da geração que buscou o Senhor, com a geração que não buscava o Senhor, lhe deram filhos. Esses eram valentes, homens de renome da antiguidade. Perceba que aqui não há referência a esses filhos serem gigantes, mas esses títulos de homens valentes faz menção à questão mitológica, né? De pessoas de renome, valentes, heróis de guerra. Segunda referência que vemos também em Números capítulo 13. O escritor bíblico diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Números 13:33. A palavra gigante vem do termo Nefilim. Pergunta: Nefilim então eram totalmente humanos? Essa ideia, né, de que eles não eram totalmente humanos, como eu disse anteriormente, ela esbarra em algumas questões exegéticas e vai se basear também na tradição judaica, né? Porque na tradição judaica algumas interpretações acreditam que esses filhos de Deus lá de Gênesis 7 eram demônios, né? Pergunta que a gente sempre deve fazer biblicamente: aonde está mais referências de que demônios teriam condições de ter relações sexuais? Esse tipo de entendimento ele é reforçado por vários escritos não bíblicos. E você já deve ter percebido que a série A Casa de Davi, ela traz sempre esse molho, esse enxerto de escritos não bíblicos, principalmente da tradição judaica. Um dos enxertos ou escritos não bíblicos é o livro de Enoque, que ele aparece também lá no livro de Judas. O problema dessa forma de interpretação é que você traz para dentro da Bíblia antigas lendas, porque esses livros apócrifos, eles continham lendas, e essas lendas, elas estão permeando a história de Israel, mas em nenhum momento elas foram declaradas como palavras de Deus inspiradas, porque naquele contexto de lendas, você tinha semideuses, né, muita mitologia, e parece que os gigantes podem se encaixar nessa questão. Então não seria uma doutrina bíblica, mas seria uma inserção de lendas e de mitologias nos textos bíblicos. Então devemos tomar cuidado com isso. Se
Então, você compreende que essa questão que a série traz, ela tem problemas, né, bíblicos, interpretativos e exegéticos. Quais seriam as outras possibilidades? A primeira possibilidade teológica, né, seria de que os Nefelins eram descendentes que nasceram da mistura entre a linhagem de Sete, que era piedosa e temente ao Senhor, os filhos de Deus, e a linhagem de Caim, que vivia em rebelião contra Deus. Por isso, a linhagem de Sete, filho de Deus, a linhagem de Caim, né, filha dos homens. E isso seria então contrário ao desejo de Deus. Nesse caso, a expressão filha dos homens está denotando a questão de descendência humana. Então, Caim, descendência humana do caído, e também Sete, descendência humana dos filhos de Deus. E espiritualmente, Caim, descendência de Satanás, lá em Gênesis 3,15, é só você voltar lá. Nesse sentido, né, perverso e pecaminoso de inimizade contra Deus, homens e demônios se relacionavam, porém não tendo filhos. Está lá em Deuteronômio 32,17. É nesse aspecto que os nefilins podem ser pessoas demoníacas, né, com intenções demoníacas, sendo usados por demônios, mas não os demônios, de fato, tendo coabitado com as filhas de Deus. As outras interpretações, ou melhor, mais uma interpretação, seria de que os nefilins eram filhos nascidos de poderosos reis pré-diluvianos. O que é pré-diluvianos? Antes do dilúvio. E esses reis pré-diluvianos teriam relações com todos os tipos de mulheres, de todas as nações possíveis naquele tempo, possivelmente de seus haréns. E esses homens, eles eram considerados filhos dos deuses, mas filhos dos reis, tudo humano, sem a questão demoníaca de anjos caídos. E esses homens eram considerados poderosos, violentos, e se orgulhavam de sua transgressão contra Deus. Textualmente, essas duas interpretações são possíveis para explicar a origem dos nefilins. Embora aquele que diz que os nefilins são descendentes das misturas da linhagem de Sete e Caim parece harmonizar melhor com toda a Bíblia. Coloca aí no seu comentário, né, o que você está achando desse estudo. Alguns estudiosos têm entendido então que essa é a interpretação mais harmoniosa. Nefilins, eles eram ou não eram gigantes? Esse é um outro problema que vemos no texto. Apesar de sabermos que Golias tinha 4 metros de altura, não se explica exatamente em Gênesis 6 que os nefilins eram então gigantes, porque o texto diz que eles eram valentes, homens de renome na antiguidade, mas não fala de gigantes. Mas nós sabemos que existiam gigantes naquele tempo. Com isso, não anula a possibilidade de nefilins serem homens de grande estatura, mesmo que a Bíblia ali não tenha exemplificado. Porque na passagem de Números, onde os nefilins são mencionados, ali sim parece haver uma conexão entre a altura, o tamanho desses homens, a sua estatura, com o termo nefilim. De fato, há na Bíblia, né, o registro de vários gigantes. Inclusive tem vídeos no canal aqui de um gigante que quase matou Davi, deve aparecer aqui no card, né? Dá uma olhada lá no vídeo. Habitantes da região de Canaã, e existiam, isso é fato. O exemplo mais conhecido é Golias, que aparece na série, e outros gigantes, os irmãos de Golias, que são bem explorados na série. Inclusive nesse capítulo aparece demais, e a série mostra esse molho, esse contexto para, de alguma forma, argumentar e explicar como Golias foi parar ali na batalha contra o povo de Israel. Eu particularmente achei esse episódio um pouco lento, né? É um episódio de transição para o próximo episódio. Em alguns momentos a série me dá a sensação de algumas barrigas, como se ela estivesse precisando dar uma enrolada para chegar de fato na batalha de Davi e Golias. Seja como for, os nefilins citados em Números não possuem nenhuma ligação com Gênesis 6, que morreram no dilúvio. Perceba só, esse fato muitas das vezes não é atentado pelo leitor. Em Gênesis 6 só sobra a família de Noé. Então, se os gigantes existiam em Gênesis 6, eles foram eliminados. Logo, os gigantes que aparecem em Números não têm ligação com esses gigantes que aparecem ali em Gênesis 6. Isto também
significa que se esses nefilins fossem filhos de anjos caídos com mulheres, então, após o dilúvio, por que isso não voltaria a se repetir, visto que eles foram exterminados ali em Gênesis capítulo 6? Para mim, fica claro de que, apesar de saber que muitas pessoas, teólogos, defendem Gênesis 6 como a origem de gigantes, essa questão de que demônios teriam relações com mulheres, para mim essa ideia não encontra nenhum apoio bíblico nem parâmetro bíblico. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha de todos os seus estudos sobre a série, sobre essa história, né, dos nefilins. O que você acha disso? São sim anjos caídos que tiveram relações com mulheres? É a linhagem de Sete tendo relações com a linhagem de Caim? Ou por último, são reis da antiguidade, que esses nefilins que aparecem são seus filhos, que eram então como se fossem lendas, mitologias que aparecem aqui na Bíblia? Gostaria muito de ler o seu comentário. Eu tenho aprendido muito com você. Até mais, até o próximo vídeo. Fique aqui com as indicações dos outros vídeos. Tchau, tchau.